Olá, meus amigos, queridos irmãos, internautas em Cristo. Como vão todos? Eu espero que pela graça e misericórdia de nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, todos estejam bem, com saúde, com grande alegria. E se estava bom, vai ficar melhor ainda, porque agora nós vamos responder mais uma dúvida, mais uma pergunta, e esta vai direto pela Bíblia. Alô, professor Edson Reis, pastor Edson Reis, como você está, meu querido? Olá, Mauro, tudo bem? Graça e paz para você e para todos os internautas. E eu já estou aqui ansioso para saber qual é a pergunta de hoje. Muito bem, professor. Vamos lá então a mais uma pergunta agora. Quem está fazendo essa pergunta, olha, veio de longe, hein? É a irmã Antônia. Ela nos faz a pergunta. Ela é de Recife. Veja que interessante, é uma daquelas perguntas que nos fazem refletir bastante. Olha só. Veja só. Quem morre sem conhecer Jesus vai para o inferno, professor? Perguntinha danada essa, hein? Quem morre sem conhecer Jesus vai para o inferno? E agora, professor? Manda brasa aí. Olá, Mauro. Um grande abraço para todo mundo aí de Recife e também para nossa irmã Antônia. Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. Bom, respondendo a essa pergunta, eu quero começar dando alguns conceitos. O primeiro conceito, eu quero dizer o seguinte. A palavra inferno, nas nossas traduções da Bíblia, ela tem um problema muito sério. Ela foi mal traduzida. A palavra inferno é uma palavra latina e essa palavra significa mundo inferior, é infernos. O que aconteceu é que os tradutores, com o passar do tempo, pegaram a palavra inferno e colocaram em todas as ocorrências, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, para o hebraico Sheol, ou Seol, e o grego Hades. E também Geena, e também Tártaro, que ocorre uma única vez. De modo que ficou tudo inferno. Isso acabou causando uma grande confusão aos nossos leitores da Bíblia. De modo que é necessário entendermos o texto e o contexto. Então, quando a irmã pergunta se alguém que morre vai para o inferno, é importante que a gente responda pela Bíblia. Uma passagem muito significativa que vai tratar desse assunto é Lucas capítulo 16. Aqui na história do rico e do Lázaro, ou na parábola, como você queira chamar, para mim não vai fazer diferença alguma, né? Mas vai nos dar alguma dica da situação ou da condição dos mortos. Alguém que morreu sem conhecer Jesus ou alguém que morreu conhecendo Jesus. Em um vídeo anterior, eu expliquei que quando as pessoas morrem, elas comparecem perante Deus, citando Hebreus capítulo 9, versículo 27, está reservado aos homens morrerem uma vez, depois disso um juízo. Então, quando a pessoa morre, ela comparece perante Deus e ela tem, sim, né, agora um momento de, vamos dizer, um pré-julgamento, se ela pertenceu a Cristo ou não. Se ela pertenceu a Cristo, ela estará, a bem dizer, na parte boa do Hades, no mundo dos mortos. Se ela não pertenceu a Cristo, ela estará na parte ruim do Hades ou no mundo dos mortos. De modo que todas as pessoas que morrem, elas estão no Hades, estão no além, estão no mundo dos mortos. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, veja, aqui a palavra é Hades. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Perceba, o mendigo, juntamente com Abraão, também estão no Hades. Ou como traduziu aqui a Bíblia, também estão no inferno. Também estão no mundo dos mortos. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo em que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar
daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Perceba então que o texto aqui de Lucas ele é muito claro. Ele mostra a condição dos mortos. Os mortos estão em uma condição de separação. Abraão, juntamente com aqueles que são descendentes de Abraão em Cristo Jesus, estão, a bem dizer, na parte boa do Hades, né? Como se fosse uma antecâmara esperando a ressurreição para, por fim, receberem as beatitudes que o reino de Deus promete. Aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que viveram dissolutamente, esses estarão na parte ruim do Hades. Também podemos dizer uma antessala, uma antecâmara, esperando o momento da sua ressurreição para o julgamento. Conforme diz a Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e vão sair. E é exatamente isso que a Bíblia relata. De modo que uma pessoa que morreu sem conhecer a Cristo, ela está aguardando o julgamento. Haverá um julgamento, foi proposto um dia, nós podemos ver isso em Atos 17:31, em que Deus se propôs julgar em justiça a terra habitada através do homem a quem designou Jesus Cristo. Portanto, todos serão julgados. Todas as pessoas terão a oportunidade de serem julgadas pelo Filho de Deus, aquele que conhece profundamente o ser humano. Essa ideia de que a pessoa acabou de morrer porque ele era muito mau, ele vai para o inferno, na realidade é uma tradição que acabou se instalando na cristandade, e assim alguns cristãos sinceros ainda pensam ser assim. Mas teologicamente falando, não existe base. Primeiro a pessoa precisa ressuscitar. Receber o corpo da ressurreição, ser julgado, e depois diz a Bíblia que aqueles que não foram encontrados no livro da vida, estes foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Alguns cristãos sinceros entendem que este lago de fogo é um local onde a pessoa, ela simplesmente deixa de existir. Outros cristãos entendem que o tormento será eterno. Bom, a Bíblia simplesmente diz que o tormento é eterno. Como será, não pertence a nós, pertence somente a Deus. Uma das coisas que eu creio que nós devemos nos preocupar não é se o tormento será eterno, não é se será aniquilado. Eu vejo muito debate sem necessidade para isso, porque isso não vai alterar a salvação. Quem está salvo em Cristo. Quem não está salvo, não está salvo. Então, o que é que Deus reserva para os salvos e o que é que Deus reserva para os não salvos, isso não pertence a nós. Ainda tem cristãos que eles acabam assim preocupados, até porque saíram de alguma seita, e nessa seita tem horror à palavra inferno. Bom, nós estamos explicando aqui que existe sim um problema grave com respeito à palavra inferno. Mas o cristão, ele fará bem em não se preocupar com isso, porque se ele está em Cristo, ele está salvo. O livro de Romanos, no capítulo 9, lá diz: quem és tu, ó barro, para questionar o oleiro? Ou seja, os desígnios de Deus para a eternidade dos salvos ou dos não salvos não pertencem a nós, pertencem a Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as que não foram reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, ou a Yahvé nosso Deus. Portanto, a história do rico do Lázaro, ou a parábola do rico do Lázaro, ela nos traz a seguinte ideia: existe separação, sim, depois da morte. Tem pessoas que estarão aguardando a ressurreição em um lugar desprivilegiado, assim como o rico. E tem pessoas que estarão aguardando a ressurreição em um lugar privilegiado. Quando se dá essa ressurreição, ancião? Se dá em duas situações. A primeira, que é a nossa ressurreição, se dá
por ocasião da vinda de Jesus, junto com todos os santos do Antigo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 a 16. E depois, diz a Bíblia que nós reinaremos com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. 1000 anos depois, todas as outras pessoas serão ressuscitadas e todas elas serão julgadas, todas elas serão ouvidas por Jesus. Então é assim que a Bíblia nos ensina, ok? Uma grande dúvida que pode surgir e que normalmente as pessoas perguntam: pastor, quem está no Hades, assim como o rico estava e assim como o mendigo está? Eles estão conscientes, sim ou não? Veja, aqui a história ou a parábola mostra um diálogo. Jesus mostra um diálogo entre eles. Devido a esse diálogo existir, alguns cristãos sinceros acreditam que há uma consciência. Outros acreditam que não, né? Outros acreditam que não. Portanto, o importante para nós é entendermos o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Né? O pó retorna ao solo, o espírito retorna a Deus que o deu. E Deus é quem vai tratar com cada um desses espíritos. Qual é a condição deles? Eu não vejo por que ficar se debatendo em cima disso. Eu não vejo por que me debruçar em tentar descobrir se os mortos estão conscientes ou inconscientes. Não vejo motivo algum para isso. O que eu vejo motivo, e acho que nós temos que nos empenhar, é pela ressurreição. Isso sim, o trajeto até lá pertence a Deus. Se pertencesse a nós, Ele teria revelado com todas as palavras nas Escrituras. Deus abençoe vocês, tranquilize o seu coração e até o nosso próximo programa pela Bíblia. Muito bom, professor, mas olha que maravilha essa resposta também. Que incrível, né? Olha só que bom, né, gente? Como foi bom, né? Tudo bem, gente, olha como é bom estar sempre com você. É uma grande alegria estar com você. E temos observado que cada vez mais tem crescido o número de pessoas que têm participado aqui do programa, que estão aumentando a audiência, né? Os internautas cristãos, não cristãos, pessoas interessadas. Todo mundo está cada vez aprendendo mais, né? Estamos todos aprendendo mais do que a Bíblia quer nos ensinar. Então participe, compartilhe, curta. Nas redes sociais, estamos sempre lá e estamos convidando você para fazer parte dessa multidão de alegres cristãos. Estamos aprendendo e divulgando o reino do verdadeiro Cristo, o Cristo que nos salvou, que nos amou, que derramou o seu sangue precioso para que nós tivéssemos a vida. E através da sua palavra, a Bíblia, estamos aprendendo cada vez mais. E uma das maneiras é através do programa Pela Bíblia, tá bom? Um abraço, com certeza, um abraço do nosso querido professor, e também aqui do seu amigo Mauro Maia. Estaremos de volta, próximo programa. Fica de olho, acompanha com a gente. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.